Poucos gostam desse arco, porém eles nos deu o melhor personagem, o Luffy de Afro. Fala, meus braços de todo o Brasil. Hoje vou falar sobre uma teoria rápida onde poderá, em Elbaf, acontecer uma Dave Back Fight. Ela é baseado em um conto do Loki, mas vamos direto para a teoria. Enquanto Loki e Thor estavam viajando, eles pararam durante a noite e foram recebidos por um fazendeiro e sua família. Durante essa estadia, eles viram alguns carneiros da família e decidiram pedir para que eles pudessem ser usados como alimento. Thor, com todo o seu poder, conseguiria deixar os ossos empilhados dos animais e fazer com que eles ganhassem vida novamente no dia seguinte, não prejudicando os fazendeiros. E ele deu as instruções certinhas, pediu para ninguém mexer e seguir as instruções dele para que desse certo e que no dia seguinte os carneirinhos nascessem de forma correta e sem nenhum problema. No entanto, uma das crianças, um dos filhos do fazendeiro, foram lá e mexeram nos ossos, ainda para conseguir comer um pouquinho mais da carne. Dessa forma, ao amanhecer, Thor observou que todos os carneirinhos que haviam renascido, um deles estava com a patinha quebrada. Thor imediatamente entendeu o que havia acontecido e ficou furioso com a família por não terem seguido suas instruções. Dessa forma, ele teria matado e assassinado a família toda ali no ato. Porém, ele não o fez, já que o fazendeiro apressadamente ofereceu o filho que havia feito isso para que ele fosse junto com Loki e Thor. Dessa forma, eles aceitam e partem sua jornada para Jotunheim, a terra dos gigantes. Seguem viagem até encontrarem um local onde podem descansar. Era uma ruína de um castelo grande, porém não havia ninguém. Dessa forma, eles deitam e se dormem. Eles foram acordados por um grande terremoto. Correndo para fora, eles encontram um gigante adormecido, cujos roncos faziam a terra tremer e tremer. Thor, que odiava gigantes, agarrou seu martelo e resolveu derrotar esse seu inimigo seguro. Mas o gigante acordou no último segundo e parecia animado, ou pelo menos divertido por verem eles ali. O gigante se apresentou como Screamer, mas disse que já sabia muito bem a quem estava se apresentando. Screamer pegou sua luva, o grande salão onde Thor e sua companhia dormiram durante a noite, e propôs que eles acompanhassem sua jornada. O deus concordou com isso e eles seguiram por florestas e colinas. À noite, refugiaram-se embaixo de um carvalho. O gigante carregava todas as provisões em sua bolsa, e quando o gigante adormeceu, a tarefa de abrir a bolsa coube a Thor. O deus se viu sem forças. Screamer partiu de Thor e seus companheiros, e a companhia seguiu em direção a um castelo chamado Utgard. Por volta do meio-dia, os viajantes chegaram ao seu destino. O portão estava trancado e não havia ninguém para abri-lo. Mas Thor e os outros descobriram que poderiam passar facilmente pelos grandes espaços entre as barras do portão. Uma vez lá dentro, encontraram um salão onde homens sentavam-se comendo e bebendo. Entre eles estava o rei desse castelo, o gigante Utgard Loki, o antigo nórdico, e imediatamente reconheceu seus novos convidados e começou a insultá-los por conta de seu tamanho ser pequeno. Querendo salvar sua dignidade e a de seus companheiros, Loki afirmou orgulhosamente que ninguém mais neste castelo poderia comer mais rápido do que ele. Utgard Loki desafiou a provar esta ostentação. Querendo salvar a dignidade de seus companheiros, Loki afirmou que conseguiria comer mais que qualquer um naquele castelo. E dessa forma, Loki e Logi, um outro gigante do local, foram colocados à mesa para fazer o primeiro campeonato. Foi colocado um pedaço enorme de carne em suas frentes. O objetivo era chegar primeiro no meio. E dessa forma, eles começaram a comer e comer. O gigante comeu a carne e os ossos, fazendo com que Loki claramente perdesse. Dessa forma, o menino raptado da fazenda se ofereceu para fazer mais uma competição e salvar a honra de seus companheiros ali no momento. Ele era um exímio corredor e se ofereceu para competir em uma corrida. E dessa forma, o gigante, o rei do castelo, aceitou mais novamente o desafio e selecionou outro gigante para fazer essa corrida. E assim que começou, o gigante selecionado já havia vencido a corrida, enquanto a criança estava muito atrás, a um ponto que o vencedor
deu mais uma volta só para zombar da cara dele. Assim, restou Thor tentar ganhar essa dignidade e desafiou todos eles ali a um torneio de bebida, algo que ele tinha muita habilidade e estava muito acostumado. Dessa forma, o rei do castelo fez seu servo buscar barris e barris e foi colocado diante de Thor e o rei. Dessa forma, quem conseguisse terminar os galões primeiro, em apenas alguns goles, era considerado grande bebedor e vencedor. Quem conseguisse fazer em 2 era considerado justo, mas ninguém em sua comitiva bebia tão mal a ponto de ser incapaz de terminar em 3. Dessa forma, Thor bebeu e bebeu, mas quando teve que fazer uma pausa para respirar, o nível de bebida no chifre mal havia baixado. Então ele fez uma segunda tentativa, esforçando-os para engolir em seco até perder o fôlego. Dessa vez, o nível baixou sensivelmente, mas a maior parte da buzina ainda permaneceu. Sua terceira bebida foi ainda mais formidável que as 2 anteriores, mas no final ainda havia sobrado muito. Neste ponto, porém, Thor não conseguiu mais beber e desistiu. Então o rei do castelo sugeriu que Thor tentasse simplesmente levantar seu gato do chão. Mas Thor se mostrou incapaz de fazer isso. Furioso, Thor desafiou qualquer um no castelo a lutar com ele. De forma insultosa, o rei do castelo nomeou uma velha, Eli, que era uma de suas servas, mas o grande deus perdeu até mesmo esta disputa. De manhã, levantaram-se e prepararam-se para partir. Depois que o rei do castelo os conduziu para fora do castelo, ele confidenciou-lhe que realmente havia acontecido as disputas, dizendo a Thor: agora que você deixa o meu castelo, cuidarei para que você nunca mais entre nele. Dessa forma, ele havia confeccionado artimanhas para atrapalhar os 3, onde Loki estava disputando contra a própria Chama-Mãe de Fogo, ou seja, nunca haveria uma oportunidade para ele vencer. O menino, por sua vez, apesar de ser um bom corredor, ele estava correndo contra o próprio pensamento, e ninguém jamais poderia escapar ou vencer a rapidez de um pensamento. E a extremidade de onde Thor bebeu, ele estava conectado ao mar. Dessa forma, nunca conseguiria terminar o seu corpo. E, ainda assim, durante a viagem, quando Thor tentou abrir a mala do gigante, ele não conseguiu, era porque ele estava fechado a um cadeado forjado em ferro. Ou seja, todas as ações dos viajantes nunca seriam vencidas. E continuou dizendo: você pode ver que quando você voltar para casa, o nível do mar haverá baixado, já que todos os seus esforços para ganhar a competição foram exímios, e o senhor bebeu e bebeu e bebeu. E quando você tentou levantar o meu gato, na realidade era a serpente de Midgard, a quem você conseguiu elevar do oceano para o céu. E finalmente, você lutou contra a velhice e demorou muito, muito tempo para cair. Agora, pelo seu bem e pelo nosso, vá embora e nunca mais volte. Thor ficou tão irritado com esse truque humilhante que ergueu seu martelo e preparou para matar o rei do castelo e destruí-lo também. Mas quando se virou para fazê-lo, não viu nenhum gigante e nem castelo, a planície vazia. Essa história e esse conto de Thor e Loki se assemelham com algumas coisas em One Piece. Vamos analisá-las. Por exemplo, o gigante adormecido de ferro que eles encontraram em Egghead, que irá acordar totalmente no último segundo. Ele ainda está ligando e pode realmente falar. Ele se apresentará, ele reconhece as batidas de Nika e acabará viajando conosco até Elbaf. Após a chegada em Elbaf, as suas travessuras acontecerão como de costume, eventualmente levando a audiência com Loki, o rei da Terra, o que resultaria em uma boa e velha luta, uma competição, essa podendo ser um concurso Dave Beck. E ainda acredito que haverão 4 eventos disputados. Primeiro, um de comida, onde o primeiro competidor será o próprio Luffy. Um concurso de corrida, onde o participante será o Sanji. Um concurso de bebida, onde o participante será o Zoro. E, ainda assim, um concurso de força, onde esse será praticado por Zoro e Luffy contra outro gigante. Novamente, tudo isso depende de como as regras serão decididas e seguidas, mas de forma diferente de já como vimos essa competição ocorrer. Acredito que agora veremos essa competição em sua origem, de forma um pouco mais natural e ocorrendo para suceder a trama de Elbaf, que promete nos revelar tanta coisa e principalmente aguardamos tanto o personagem Usopp ter uma participação especial nesse arco. E por isso, trouxe só uma teoria rápida para ver o que vocês achavam e agradecemos e até a próxima.